Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Mário Leonardi, pastor da Igreja Presbiteriana de 9 de Abril. E nesta oportunidade eu quero trazer uma palavra a todos vocês. Fico honrado e agradeço o convite de poder transmitir uma palavra de orientação e de estímulo para a vida de cada um de vocês. O tema daquilo que eu gostaria de estar falando está baseado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 15, que ele diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a saber, Jesus Cristo. Este é um tema importante, é algo que tem falado ao meu coração. Este é o ensino de Paulo aos Efésios. Ele ainda fala da perfeita varonilidade, da medida da estatura, da plenitude de Cristo. Mas aqui cabe uma pergunta para nós: o que é crescer em tudo? Eu entendo que 3 são os fatores que nos levam a crescer. Primeiro, crescer no ensino. Somos discípulos de Jesus. Ser discípulo significa ser alguém que está sendo formado. Nós estamos sendo formados em Cristo. Ser discípulo significa crescer e acreditar que Deus quer mais do que salvar a alma. Em Mateus, no capítulo 11, versículos 28 e 29, Jesus diz: vinde e aprendei de mim. Nós precisamos aprender em Jesus. Aprendemos de Jesus algumas coisas extremamente importantes para a nossa vida espiritual. Devemos crescer no estudo da palavra, nos aproximarmos mais desta palavra bendita, estudarmos, lermos esta palavra diariamente. Devemos crescer na comunhão com os irmãos, de uns para com os outros, uma comunhão com todos, convivendo como irmãos maduros, e nós podemos aqui ter o exemplo de Timóteo, convivendo com o apóstolo Paulo. Era um relacionamento de maturidade. Também devemos crescer na prática da oração. Veja que somos uma sociedade hoje de cristãos que pouco oram. Nós devemos orar mais, buscar mais. Creio que temos crescido muito pouco no ensino de Jesus. Quando você olha para o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, é uma preciosa fonte de ensinos de Jesus. E ali, nesse contexto destes 2 capítulos, há 111 versículos importantíssimos de ensinamento para a nossa vida. Nosso aproveitamento na escola do Mestre tem sido de uma forma muito modesta. E aí fica um desafio para nós. Cresçamos em tudo, cresçamos no precioso ensino de Jesus. Mas também algo nos leva a crescer ainda, num segundo ponto, que nós devemos crescer no seu exemplo. Jesus nos deu um exemplo. Leia João capítulo 13, versículo 15, quando Jesus está lavando os pés dos seus discípulos, num gesto de humildade, de amor, ele diz aos seus discípulos: agora vão e façam o mesmo. Vivemos num mundo pobre de exemplos.
Vivemos na sociedade dos discursos, das palavras. Somos uma sociedade determinada, onde a prática comum é: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Nós não devemos agir desta forma. Jesus nunca escreveu um livro, uma poesia, nunca pintou um quadro, não fundou uma escola, nenhuma entidade qualquer, não construiu templos, não fez longas viagens, não recebeu nenhuma honraria como prêmio Nobel da Paz. Na verdade, ele não tinha onde inclinar a cabeça. Depois da crucificação, da sua morte, ele foi colocado, não era o seu túmulo, era algo emprestado. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve tristeza, cansaço, solidão, desprezo, muitas críticas, traição, mas ele nos deixou um exemplo. Será que nós, os seus seguidores, temos procurado imitá-lo? Isso tem falado e incomodado o meu coração. Eu creio que nós precisamos imitá-lo sempre. E um terceiro e último ponto: crescendo no seu caráter. Isto é muito importante nos dias de hoje. Como foi o caráter de Jesus? Leia Isaías capítulo 53, versículo 9, Mateus 27, versículo 4, Mateus 27, 19 e o 24. Nossa sociedade vive uma crise de caráter. O cristão é aquele que tem o caráter de Jesus. Para isto é preciso que Cristo viva a sua vida em nós. Cristo tem vivido, ou você tem vivido a vida que Cristo nos ensinou. O apóstolo Paulo diz: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E é esta maneira que nós devemos viver nos dias de hoje. E eu encerro falando que nós devemos crescer em tudo. Este foi o nosso tema. Cresçamos no ensino de Jesus, no exemplo de Jesus, no caráter de Jesus. E eu deixo um versículo que está em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até que Cristo formado em vós. Que Cristo seja formado na sua vida. Que você viva desta maneira intensamente. Cresça na palavra, cresça no exemplo de Jesus e no caráter de Jesus. Deus abençoe ricamente e que a sua vida seja sempre um exemplo para todos aqueles que estão ao seu redor. Deus abençoe, em nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Até mais. Forte abraço e lembranças a todos.